não sei o quê. Ali, saludos à la bandeira sem grande importância. Isso aí, vamos em frente. Vamos falar aqui sobre os assuntos mais internos do nosso quintal. O governador de São Paulo, que ontem participou do lançamento do capacete de Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, ele confirmou a participação no ato bolsonarista nesse domingo, no Rio de Janeiro. É mais uma manifestação para defender a anistia aos enviados ou envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Tarcísio e Bolsonaro visitaram ontem o Salão das Motopeças da Zona Norte de São Paulo. Bolsonaro chamou o governador de uma promessa, só que uma promessa para o futuro. Questionado se Tarcísio seria uma segunda opção para 2026, Bolsonaro falou: acho um grande gestor, mas ele sabe que é um pouco mais novo que eu. Eu tenho uma experiência que não é fácil para administrar. Bom, o reencontro de Bolsonaro também aconteceu com o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, e ao lado dele, Bolsonaro defendeu o projeto de anistia também, Reinaldo Azevedo. Tema recorrente. Bolsonaro está agora, claro, legislando ou tentando, defendendo a própria causa. Exato. A primeira coisa notável aí que eu acho é o Bolsonaro achar e se dizer um grande administrador. Isso é uma brincadeira, né? É quase uma piada. É uma piada, porque involuntária, mas né? Que ele nunca quis saber de administração, ele não sabe administrar coisa nenhuma, né? Ele terceirizou a administração do país ao tempo que foi presidente, nós sabemos disso, e foi cuidar de golpe de Estado, né? O que você teve foi uma desestruturação do governo, de programas fundamentais. Bom, isso é conhecido. Agora, vamos falar um pouco dessa coisa com Tarcísio. Então, Bolsonaro volta a dizer, o candidato sou eu, né? E aí ele trava no sentido de emperra, mais uma vez, ou reitera, esse travamento do debate na direita, diz não se tem candidato de direita se não for eu, né? E se eu não decidir quem será, insiste na tese que ele vai querer arrastar essa definição até o limite, né? De o TSE dizer não, o senhor não pode ser candidato, porque ele não, ainda que se votasse anistia, vamos fazer o ato agora, que não é pró-anistia, eu chamo esse ato de ato pró-golpistas e contra o Supremo, né? Ainda que essa anistia viesse e pudesse beneficiá-lo, ela será tornada sem efeito pelo Supremo, porque, obviamente, seria uma anistia feita como processo revisor de decisão do Supremo, o que afronta a Constituição de maneira cabal, né? Então, ele não será candidato e, muito provavelmente, não será candidato, porque já é inelegível, segundo o TSE, né? E uma das coisas já é irrecorrível. E não será candidato porque acho que até lá estará condenado, né? Pelos crimes comuns, né? Então, não será. Mas ele disse serei. Ele disse serei, que é o modo que ele tem de ser relevante no jogo. Enquanto ele diz que é o candidato, ele não apoia ninguém e deixa para a última hora a definição. Todo mundo sabe que o jogo dele é esse. Quanto a Tarcísio, né, eu nessa hora até me compadeço um pouco, né? Assim, a gente tem no Brasil, né, a gente tem uma posição política única, né, que é o extremismo de centro, né? Isso foi inventado aqui, né? Dizem, jabuticaba, coisa tipicamente brasileira. Mentira, tem jabuticaba em vários países do mundo. O que é raro são os países comerem a jabuticaba, como a gente faz, que é uma delícia. Mas jabuticaba tem, né? Em outros países. Até pororoca tem em alguns países, né? A nossa pororoca não é a única. Agora, extremismo de centro é uma coisa bem aqui nossa, né? Que consiste em, já que o Bolsonaro não vai disputar, então que o Lula também não dispute, como se eles fossem equivalentes, né? E a gente pega, resolve isso e vamos ter o nosso nome do centro. E o nosso nome do centro é quem? Até agora, para os extremistas de centro, né? E temos algumas colunas muito lacrimosas sobre isso, até comoventes. Outro dia estava lendo uma, até uma furtiva lágrima me correu, né? É o Tarcísio.
Só que o Tarcísio não é um cara de centro. Ele não quer ser um cara de centro. Ele não se identifica como um cara de centro. Né? Esse Tarcísio, ele não comemorou o Oscar. Ah, mas agora o Oscar virou um redutor de tudo, como eu indaguei hoje na coluna? Não, claro que não. Não é um redutor de nada, mas ele não comemorou o Oscar porque a direita não comemora o Oscar. A extrema-direita. Porque o Bolsonaro diz que só conta um lado da história. Ele queria o outro lado, só se fosse o lado do torturador. O Eduardo Bolsonaro diz que o diretor é um psicopata, cínico, né? O Walter Salles, né? Que o filme trata de uma falsa ditadura. Essa é a visão de mundo desse pessoal. E o Tarcísio pertence a essa visão de mundo. Querem ver nele uma diferença que ele faz questão de dizer que não existe. Tanto é que ele vai ao ato. Calcule um governador de estado que tem a obrigação de, nos seus domínios, manter a lei e a ordem, mas ele está feliz, né? Porque a insegurança de São Paulo, a segurança pública, está caindo nas costas do Lula. Não está caindo nas costas dele. Né? Tem algumas operações que estão em curso por aí que fazem isso. Os governadores não são mais responsáveis pela segurança, é o governo federal. Né? Um cara que tem essa obrigação de fazer cumprir a lei, ele tem um papel executivo nessa área, né? Ele vai a um ato que está pedindo anistia para quem tentou dar golpe de Estado. Ainda que achasse que não é golpe de Estado, apesar das evidências, para quem fez o que fez com as respectivas sedes dos três poderes. O que é um estímulo para que se faça o mesmo aqui no Palácio dos Bandeirantes, onde quer que ele esteja, quando houver algum descontentamento? Então, ele não é esse cara. Né? Voltando a Machado, lá estou eu, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é formado, não há nenhuma grosseria aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, falando Brás Cubas de si mesmo, né? Ele diz, dessa terra e desse estrume nasceu essa flor. Ele nasce, o Brás Cubas falava de si mesmo, o Tarcísio nasce dessa terra e desse estrume bolsonarista. Eu até brinquei, não vamos usar Machado, vamos usar Deus, Gênesis. Ele é feito do barro bolsonarista, quem soprou o espírito na boca dele foi o Bolsonaro. Como Deus soprou o espírito na boca do homem. Brinquei, quer Vinícius? Né? Eu sem você não tenho porquê, sem você não sei nem chorar. Não existe um Tarcísio sem Bolsonaro. E o Bolsonaro sabe disso. Se o Bolsonaro falar não a Tarcísio, ele está liquidado. Não vai adiantar colunista, extremista de centro apoiar o Tarcísio. Porque não é isso. A força não está aí, por enquanto. Então o Tarcísio vai se acomodar em busca da reeleição, por enquanto. Como o Bolsonaro disse, nós dois vamos concorrer. Não, o Tarcísio vai, ele não vai. Né? Nós dois vamos concorrer, o Tarcísio ao governo. Sim, o Tarcísio vai ficar ali, eventualmente esperando que a coisa caia no colo. Né? Porque também se criou, o pesquisismo criou a ilusão de que a direita vai fazer assim com a mão e o poder vai cair na mão dela. Né? Eu não acho que as coisas serão dessa maneira. Eu acho que tem muita coisa aí ainda. Né? Há uma precipitação desse jogo. Agora, em relação a Tarcísio, teria de o Bolsonaro começar, né, a liberar um pouco, mas ele não vai fazer. Porque ele sabe que se ele escolhe um sucessor, né, se ele escolhe alguém, aí ele fica como carta fora do baralho, e esse alguém passa a ser uma perspectiva de poder importante. Lembrando, né, que o Tarcísio não é, que o Bolsonaro não é assim, ele não é um defensor fanático de um Tarcísio presidente.
ele tem receio que um Tarcísio presidente, um Tarcísio com a caneta, diga, bom, já fui fiel até aqui, né? Já fui até o governo do Estado, fui um súdito. A partir de agora, eu tenho de construir a minha própria persona política, né? Então, o Bolsonaro segura, trava ali a sucessão no campo da direita para a infelicidade, inclusive de alguns direitistas aliados dele. O Ciro Nogueira, presidente do PP, é um que acha que esse caminho não é bom, e o Ciro sabe disso. Tanto é que o Ciro veio com a maluquice de que qualquer um que vença a eleição deve se comprometer, ele chamou anistia, mas não é anistia, né? Com a graça a Bolsonaro, que é para ver se consegue abrir um caminho. Mas o Bolsonaro não está mordendo essa isca, né? Ao contrário, divulgou hoje um vídeo convocando para o ato, está feliz porque vai poder se encontrar com o Valdemar Costa Neto de novo, né? Valdemar Costa Neto que foi liberado pelo Alexandre de Moraes agora, porque não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, né? Aí o Alexandre falou, tá bom, não foi denunciado, não vai ser o Supremo que vai se tornar o réu se ele não está denunciado, porque isso não pode, então ele pode se encontrar com o Bolsonaro, né? E aí os dois marcaram encontro, o Valdemar vai ao ato em favor dos golpistas e contra o Supremo, né? Enfim, a extrema-direita vivendo seu momento de delírio, né?